Olá, pessoas amadas por mim, começando mais um vídeo aqui do Mentes Insanas, onde eu trago sempre um caso para vocês. Vou deixar a playlist aqui na descrição, que já tá cheio de casos para você ir lá maratonar. Não esquece de deixar um like aqui para mim no começo do vídeo, que ajuda muito a divulgar o meu conteúdo. Comenta uma coisa aqui bem bacana para você aparecer no nosso próximo mural insano. Me segue aí nas outras redes, que eu também tô sempre falando de casos. E é isso aí, aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. Nick Whitehead nasceu no ano de 1975 em Atlanta, Georgia. Ela acabou nascendo na prisão pois sua mãe estava presa, acusada de se envolver com substâncias ilícitas. Assim que Nick nasceu, ela foi morar com a sua avó chamada Della em Atlanta. Nick foi crescendo e, segundo sua avó, ela sempre foi desafiadora. Ela não gostava de cumprir regras e às vezes nem de ir à escola ou ajudar nas tarefas de casa. À medida que a Nick foi crescendo, ela foi se tornando cada vez mais rebelde, então ela saía de casa à noite, ela não avisava quando ela ia voltar, ela ia para muitas festas, usava bastante substâncias ilícitas, bebia muito, saía com vários caras, e assim, ela ainda era de menor, então ela dava muita preocupação para a avó dela, e aí quando ela tinha 17 anos de idade, ela acabou engravidando de gêmeas idênticas. Em novembro de 1993, ela deu à luz as duas meninas. Ela as chamou de Jasmia e Tasmia, que eram mais conhecidas por seus apelidos de Jazz e Taz. Apesar da Nick ter virado mãe, isso não a tornou uma mulher mais responsável. Ela continuou levando a vida como antes, saindo muito com vários caras. E aí ela começou a deixar as meninas cada vez mais com a avó dela, né, que era bisavó das meninas, a dela. E quem praticamente cuidou das meninas foi a bisavó, né, cuidou quando era bebê, e enquanto isso a Nick estava curtindo a vida, até que chegou um ponto que a Nick resolveu mesmo sair de casa e deixou as meninas em total responsabilidade da dela. Como eu disse, as meninas eram gêmeas idênticas, mas não só na aparência, em tudo, os gostos eram iguais, elas se vestiam iguais, gostavam das mesmas coisas. E aí a Nick passou a ser uma visita não tão frequente na vida das filhas. Então, às vezes ela ia uma vez na semana, escolhia um dia para ficar com as meninas, ou ligava, mas era notável que elas não eram prioridade na vida da mãe. Então, elas não tinham um relacionamento assim como mãe e filha, não tinha essa consideração. Elas tinham mais apego mesmo com a bisavó delas, que foi quem criou elas de fato. Apesar da situação difícil, elas amavam a vida que elas levavam com a bisavó delas. No caso, elas amavam morar com a bisa delas. Elas eram sempre muito bem cuidadas, muito bem vestidas. As pessoas elogiavam bastante elas pela boa educação e principalmente pela aparência. Elas pareciam ser bastante felizes, então a avó delas fazia o que podia por elas. Elas praticavam tênis, faziam parte das escoteiras. Elas acompanhavam a bisavó delas todo domingo na igreja, não só isso, mas também eram envolvidas ali com a igreja também, e elas eram super felizes com a vida que levavam, apesar da ausência da mãe. No ano de 2000, a Nick, mãe das gêmeas, agora com 25 anos, conheceu um homem chamado Robert, de 55 anos. Eles se envolveram amorosamente e se mudaram para Conneaut, Georgia, onde passaram a morar juntos. Nessa época, Nick estava tentando mudar de vida. Ela ficou sóbria e conseguiu um emprego. Ela também voltou para a escola, concluiu os estudos e se formou em moda e realmente evoluiu como pessoa. E de fato, gente, realmente a Nick, ela tomou essa decisão de mudar de vida e ela realmente mudou. Tudo isso que eu falei pra vocês era uma mudança genuína. E aí, a partir desse ponto, quando ela já tinha a casa dela com o seu atual companheiro, ela queria que as filhas morassem com ela. Ela queria fazer parte agora da vida da filha dela, queria que todas fossem uma família, todo mundo junto. E aí ela começou aí tocando no assunto com as filhas. Então sempre que ela ligava, ela dava essa ideia delas irem morar com ela.
E ela sentia que toda vez que ela tocava nesse assunto, as meninas meio que fugiam, não queriam, parecia que não se sentiam confortáveis com a situação. Mas mesmo assim a Nick decidiu que as meninas tinham que morar com ela. Então no ano de 2007, ela dirigiu até Atlanta para pegar as filhas dela de volta. A essa altura as meninas tinham 13 anos de idade. E ela era mãe, a gente não tinha o que fazer, ela era responsável legal pelas meninas e ela decidiu e elas tinham que ir com ela. A Nick tinha a impressão que a avó delas não dava base para as meninas e nem limites, que ela deixava elas fazerem o que queriam. Ela percebeu isso nos primeiros dias já que as meninas estavam morando com ela por conta do comportamento delas. Então elas ficavam muito no telefone falando com os namorados que elas tinham na época por muitas horas. Elas saíam de casa à noite, não queriam voltar. Elas nem sempre queriam ir para a escola, não queriam ajudar em nada. Então, assim, elas tinham o mesmo comportamento que a Nick tinha também na mesma idade. Então, ela achava que isso daí era meio que culpa da avó dela, que nunca dava limites para as pessoas. Ela até comentou com um amigo dela que queria dar uma base para as meninas, coisa que ela nunca teve. Nessa época, a Nick começou a ficar muito nervosa com o comportamento das meninas. E teve um momento assim que ela ficou muito chateada quando ela descobriu que um dos namorados das meninas tinha 17 anos e nessa época elas só tinham 13. Ela só queria dar um futuro melhor para as filhas, isso aí eram palavras dela mesmo. E as meninas meio que não contribuíam para que tudo ocorresse bem. Elas gostavam da casa da bisavó delas, sentiam falta e elas não queriam saber. Elas se uniram mesmo contra a mãe delas. E elas jogavam na cara da Nick o passado o tempo todo. Elas não respeitavam a mãe de jeito nenhum. Então, assim, com o tempo isso foi evoluindo por discussões, brigas quase todos os dias. E o desejo das gêmeas era voltar a morar na casa da bisavó. Uma vez a Nick ligou para a polícia por volta das 3 horas da manhã, porque ela acordou e viu que uma das gêmeas não estava em casa. Então a polícia conseguiu recuperar a garota. E ela tinha ido para casa do namorado a essa hora, né? Era difícil para Nick controlar as filhas, principalmente sozinha. O namorado dela na época não ficava em casa porque ele trabalhava como caminhoneiro, então ela ficava a maior parte do tempo com as meninas. E como as meninas estavam de birra com ela, se unindo contra ela, para ela era bastante complicado controlá-las. A partir desse ponto as coisas só pioraram, as brigas começaram a evoluir para o nível avassalador. Então a polícia começou a visitar a casa da família algumas vezes por denúncias dos vizinhos. E uma vez uma policial foi na casa para conversar com as meninas. E ela disse que quando ela entrou na casa, ela viu que a casa era linda, impecável. Que as meninas estavam bem vestidas, bem cuidadas. Que os cabelos delas eram lindos. E no armário só tinha roupa de marca. E ela ficou assim tentando entender o motivo disso. Por que elas não gostavam da vida que levava. Então ela conversou com as meninas e ela reparou que elas eram muito educadas e doces. Foi assim que ela descreveu as gêmeas. E tudo que elas falavam é que queriam voltar a morar com a bisavó e que a mãe delas era muito malvada, não deixava elas fazerem nada. Então ela tentou conversar ali com elas para convencer, colocar um pouco de juízo na cabeça das meninas. E aí meio que do nada elas, tipo assim, falaram, tá tudo bem. Não, tá tudo resolvido. Elas mudaram de atitude de uma hora para outra. E só falaram, agora eu vou dormir um pouco, vou ligar pra minha bisavó, perguntar se eu posso passar uns dias na casa dela e vai estar tudo bem. Tipo assim, muito esquisito. A policial achou ok, mas ela ficou com uma sensação estranha dentro dela, achando que aquilo ali não era algo genuíno, sabe? Era uma coisa forçada, que elas só estavam falando isso pra ver se a policial iria embora. Então ela saiu da casa policial e ficou dentro da viatura na frente da casa e esperou por 3 minutos. Porque ela disse que teve a sensação que alguma coisa ia acontecer. O pressentimento da policial estava certo. 4 minutos depois que ela saiu da casa, foram ouvidos gritos vindo dessa casa de novo. Ela voltou rapidamente. Quando ela entrou, ela percebeu ali que tinha tido uma briga, mas não só uma discussão, tinha partido para agressão física. E aí a Nick disse que as meninas tinham pulado em cima dela e estavam agredindo. Já as meninas falaram que foi totalmente o contrário, que foi a Nick que começou essa confusão. E a policial disse que na hora sacou que a Nick estava falando a verdade, porque ela estava toda arranhada, marcada, cabelo bagunçado. Já as gêmeas estavam perfeitas.
Então ela levou as gêmeas para um reformatório. E aí, a partir desse momento, os tribunais começaram a se envolver no caso e eles decidiram que as meninas tinham que ter aconselhamento familiar, não só elas, como toda a família. E aí elas foram liberadas, mas voltaram algumas vezes, elas iam, saíam, voltavam por conta dessas discussões. E a cada dia que passava, elas criavam mais raiva da própria mãe. Então, no dia 13 de janeiro de 2010, por volta das 3 horas da tarde, um policial estava vagando pelo bairro em que Nick e as gêmeas moravam, quando viu duas garotas correndo em sua direção. Elas estavam apavoradas, chorando e gritando, dizendo que sua mãe estava morta. O policial vai até a casa, abre a porta e nesse momento ele diz que sentiu um absurdo cheiro de sangue. Tinha sangue espalhado por todo lugar, até nas paredes, na casa inteira. Ele encontrou o corpo de Nick sem vida na banheira. Estava mais que claro que alguém tinha tirado a vida dela. Uma coisa que o policial notou logo de cara é que a casa estava toda manchada, como eu falei pra vocês, muito suja. O banheiro, onde foi a cena principal do crime, mas as pias do banheiro estavam muito limpas, assim, o que era estranho, só as pias estavam limpas, como se alguém tivesse, se lavado, se limpado ali. Então ele pega as meninas, coloca na ambulância e leva em direção ao hospital ali para ver se tá tudo bem. E aí os paramédicos e os policiais que estavam na ambulância notaram um comportamento estranho de uma das gêmeas. Ela ficava se balançando para frente e para trás e começou a morder o seu braço. E assim, ela estava mordendo com muita força. Eles falaram para ela parar e ela disse que fazia isso sempre que ela estava muito nervosa. Então eles examinaram as gêmeas, estava tudo ok com elas, não tinha acontecido nada. Então levaram elas para a delegacia para fazer algumas perguntas. E eles dizem que elas choravam muito, assim, demais, choravam, gritavam e sempre estavam pedindo que queriam a mãe de volta ou a bisavó. E aí os policiais perguntaram para elas onde que elas estavam quando aconteceu tudo. E elas disseram que estavam na escola e quando chegaram, elas viram essa cena horrível. Então os policiais começaram a perguntar mais sobre a vida das gêmeas para entender melhor se podia ter algum tipo de suspeito. Então elas contaram a vida toda e também disseram que a mãe tinha um namorado chamado Robert, né, que vivia viajando com caminhões porque trabalhava com isso. E que a mãe, além do Robert, tinha um amante. E que na noite anterior do caso acontecer, elas tinham visto eles discutindo por ligação por conta que o Robert tinha descobrido esse tal amante da Nick. Naturalmente a polícia teve que fazer ligações para esses homens e realmente essa história que elas contaram, esse tal amante, ele existia. Ligaram para o Robert e ele disse que ele não sabia de muita coisa porque ele estava a 800 quilômetros de distância, né, no caminhão. Ligaram para esse suposto amante, esse cara, e ele disse coisas assim que não foram divulgadas, mas o que a polícia falou foi que ele tinha um álibi muito forte, não poderia ser ele. Eles também entraram em contato com o pai biológico das meninas, ele também não fazia muito parte da vida delas. E aí ele morava no Canadá nessa época, ele tinha outra família, já era casado e tinha outros filhos, então assim, nem de longe poderia ser ele. Então até esse momento a polícia não tinha nenhum possível suspeito, sabe? Eles seguiam com as investigações, mas não encontravam nada, nem ninguém que odiasse a Nick, que poderia fazer isso. E as meninas, sempre muito comovidas, sempre muito chorosas, a polícia tinha muita dó delas, e aí uma vez o policial fez uma pergunta para ela, dizendo o que ele poderia fazer por ela, era só elas pedirem que ele faria qualquer coisa, porque ele estava com o coração em pedaços. E aí elas perguntaram para ele se elas poderiam assistir CSI. Para quem conhece, sabe, CSI é uma série de investigação criminal muito famosa, então a polícia achou isso muito, muito estranho. Tipo assim, você acabou de perder sua mãe, tudo que você quer fazer nesse momento é assistir uma série de TV. E outra coisa, uma série de TV sobre investigação, sobre o que estava acontecendo ali na vida delas. Então assim, isso aí foi muito suspeito. Então a partir desse ponto, a polícia começou a considerar elas possíveis suspeitas e começaram a se atentar um pouco mais nos detalhes nelas. Eles repararam que todas as vezes que eles perguntavam para as gêmeas sobre a mãe, elas começaram a responder cada vez com mais, como é que eu vou dizer, respondiam de uma forma mais rígida, falavam da mãe não com tanto carinho, sabe? Essa máscara começou a cair
E tinha vezes que elas até ofendiam a mãe dela, falavam que a mãe dela era muito má, xingavam a mãe dela, então isso daí também era muito esquisito. Eles repararam que nos corpos das gêmeas tinham algumas marquinhas, alguns arranhões, e aí eles começaram a tirar fotos, né, dos corpos delas e perguntaram para elas o que tinha acontecido, e elas falaram que na verdade essas marcas foi por conta de briga, mas foi entre elas mesmo, que irmãos brigavam às vezes, foi isso. Então eles resolveram conversar com as meninas e separaram elas dessa vez, o que fez elas surtar. Elas ficaram assim loucas, começaram a chorar. Elas eram muito grudadas, só que eles queriam ali falar com elas separadas para ver se elas soltavam alguma informação ou a história ficava inconsistente. Mesmo com a desconfiança da polícia, eles não tinham nenhuma prova que poderia se apoiar que elas teriam sido as culpadas. Então eles mandaram elas de volta para casa da bisavó delas e elas voltaram a ter a vida que tinham antes, se matricularam na escola novamente. Elas foram pro baile da escola e começaram a viver ali normalmente durante 4 meses. 4 meses depois tinha saído o resultado do exame da arcária dentária da Nick, que tinha sido analisado. E aí eles perceberam que no braço de uma das gêmeas tinha uma marca de mordida que era da Nick. Então vocês lembram que eu falei pra vocês que uma das gêmeas ficou mordendo o braço, dizendo que fazia isso quando estava nervosa? Foi nessa gêmea que encontraram a marca de mordida no braço. Então quando ela fazia isso, ela estava na verdade querendo encobrir a marca de mordida que a mãe dela tinha dado nela. E também nos dentes da Nick foi encontrado um fio de cabelo, e esse fio de cabelo era compatível com uma das gêmeas. No caso com as gêmeas, porque elas tinham também o mesmo DNA. Então, a esse ponto, eles já tinham provas suficientes para prender as meninas, e é isso que eles fazem. Eles vão até a casa da bisavó, prendem uma, e depois vão até a escola, só uma tinha ido para a escola, e prendem ela na escola e levam elas para a prisão. Só que elas não admitem fazer parte do crime, elas não assumem culpa nenhuma. Então depois de muito tentarem, no ano de 2014, elas resolvem confessar a culpa e fechar um acordo. Vários acordos já tinham sido oferecidos para elas, mas elas sempre negavam todos. E aí elas decidiram que queriam um acordo. Só que aí eles determinaram que para elas fecharem um acordo, elas tinham que primeiro agora admitirem a culpa. Elas só fechariam um acordo se primeiro assumissem a culpa. E foi então que elas fizeram. Durante a confissão, Jazz disse que quebrou um vaso vermelho na cabeça de Nick. E a mãe revidou. A briga começou assim e tudo saiu do controle. Jazz usou a fita de um medalhão para sufocar Nick. Depois Jazz pegou uma faca e atacou Nick. As gêmeas arrastaram a mãe até uma banheira. Nesse momento, Nick ainda estava viva. Segundo as gêmeas, a mãe ainda tentou falar com elas dizendo que as odiava. Elas colocaram Nick na banheira e minutos depois ela afundou na água. Tem as confissões delas inteiras aqui no YouTube, você acha facilmente várias horas delas contando detalhadamente como é que foi tudo. Então em 2014 elas aceitaram um acordo por homicídio culposo e pegaram 30 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional em 2017 e elas foram mandadas para prisões separadas. Elas não conseguiram a liberdade condicional em 2017, então elas perderam a oportunidade, porque se elas não conseguissem a liberdade naquele ano de 2017, elas só poderiam ser soltas depois dos 47 anos. Foi essa ali a condição, o acordo que elas fecharam. E aí agora elas só vão poder soltas depois dos 47 anos. O juiz decidiu assim porque ele disse que é uma idade boa para elas aprenderem e pagarem pelo que fizeram, e elas ainda têm muita vida para viver depois dos 47 anos. Não tenho muitas informações sobre hoje em dia, mas eu sei que a Jasmine se formou na prisão e a avó delas mantém o contato frequente com elas, ainda visita, manda carta, ainda é presente, enfim, tem um amor ali pelas netas, bisnetas no caso, e elas permanecem presas até hoje, e eu acho que vai demorar muito tempo ainda para elas serem soltas por causa desse acordo. Então esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado, me conta aqui o que você achou, e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!